gloriosa, santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, todo dia, né, é motivo de a gente se alegrar, né, gente? Aleluia. Verdade? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, a palavra de Deus, meus irmãos, nunca vai dizer que nós vamos ser felizes nessa terra. Porque a felicidade, ela é um estado de espírito. Tem hora que a gente está feliz com algumas coisas e tem hora que a gente está triste por causa de outras coisas. Então Deus, ele não trabalha de uma maneira que você vai estar bem, vai estar mal, você vai estar feliz ou não vai estar. Deus, ele é fiel, ele permanece da mesma forma. Então ele não fica oscilando. Como Deus ele oscila, ele vai dizer assim, que no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo. Mas o Senhor vai falar assim, eu vos dou a paz que o mundo não pode dar. Aleluia. A minha paz, a sua paz, ela não oscila. Não é verdade? Nós passamos por lutas, passamos por provações, mas nós estamos sempre em paz. Aleluia. A paz do Senhor ela não nos abandona em nenhum momento da nossa vida. Não é verdade? Mas hoje eu louvo a Deus, agradeço a Deus mais uma vez, porque hoje Deus preparou a minha filha, mas o esposo dela foi em casa para poder almoçar comigo, sabe? E aí, o que acontece? Eu vim do mundo, eu tive uma vida muito difícil. Eu peguei a minha filha para criar, ela tinha 3 anos de idade, e porque eu vi a mãe dela fazer coisas que não me agradavam. Se a mãe dela fosse uma pessoa que tivesse assim, uma certa forma de viver diferente, poderia ter deixado com a mãe dela. Mas, daquela maneira, na maneira que eu fui criado, eu vi aquilo que estava errado, assim, não, minha filha não vai viver dessa forma. E eu perguntei a vida dela e do marido dela, até o dia eles falam que ele falou que você fica perturbando por causa que você gosta dela. Eu falei, não, eu gosto da minha filha. Você me der ela, nunca mais eu apareço na sua frente. Ele falou, você não aparece mais, não. Eu falei, não. E passou os 15 dias, eu peguei minha filha. E trouxe para ele, cheguei lá, estava tudo arrumado, prontinho, para poder trazer ela para casa. E ali, as roupas que eu trouxe dela, eu joguei tudo fora. Nada era decente, nada prestava, e nem servo de Deus eu era, para vocês terem claro, era totalmente aleluia. E criei minha filha. Mas, de uma certa forma, a minha filha teve um sentimento de revolta no coração. Eu fazia para ela o que eu podia fazer, principalmente questão financeira. Mas ainda na parte de amor, eu dava carinho, dava amor para ela. Mas ainda hoje, como servo do Senhor, com conhecimento, tendo o amor de Cristo no meu coração, eu sinto que eu ainda deixei faltar alguma coisa. E a minha filha, ela foi crescendo daquela forma. Eu saía, passeava com ela quando eu não podia. Eu sempre dava dinheiro para minha irmã. Minha irmã saía com ela, com as 2 filhas dela, que era praticamente da mesma idade, acho que 2, 3 meses só, poucos meses de diferença, 2, 3 meses de diferença só. Então, eu via aquilo ali como se tivesse bom para ela também, não tivesse ruim. Às vezes eu saía e ficava 3 dias fora de casa. E um dia me chamou a atenção e falou para mim, assim, pai, eu já estava quase chamando a polícia, tem 3 dias que o senhor não aparece em casa. E eu morava na casa da minha mãe, eu tinha um zelo com a minha filha. Muitas vezes eu deixei de casar porque eu não via aquela pessoa como uma pessoa boa para criar minha filha. Eu fui adiando a minha vida por causa dela. Eu sempre pensava primeiro nela, mas às vezes quando eu pensava em mim, ela se revoltava um pouco porque eu não estava presente. E muitas das vezes eu cheguei a bater na minha filha, sabe por causa de quê? Para ela conversar comigo. Um dia eu peguei ela, eu cortei ela no couro. Mas olha, você vai apanhar, sabe por causa de quê? Porque você não conversa comigo. Eu queria entender o que ela pensava para eu poder corrigir aquela situação. Mas só me ouvia, nunca falava nada. Eu me sentia num vácuo, num vazio, sem saber o que fazer. E criei ela todos esses anos. E a gente foi um dia, nós confessamos Jesus no Salvador, aceitamos Jesus, iniciamos uma caminhada. E tinha uma irmã muito usada pelo Senhor, que ela pegava e sempre falava com minha filha assim, né? O seu pai não te deve nada. Você deve para o seu pai. Porque mesmo do jeito doido dele, ele sempre criou você da melhor maneira possível. Eu criei minha filha no caminho do Senhor. Eu criei minha filha assim,
com o careca que o meu pai me deu. Mas só que tem um problema. O pai, ele tem um defeito que ele não sabe. Mas a gente vai descobrir com o tempo, quando a gente aceita Deus, nós erramos tentando aceitar. A gente erra tentando aceitar. Mas depois eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. E aí foi, de uma certa forma, uma luta também. Por quê? Porque eu já tive que criar minha filha no caminho do Senhor. E a maneira como Deus me chamou, eu não vivo no errado. Para mim é separado, é certo, errado, errado. As coisas falam que é uma coisa assim, sim, e não. Mas a minha filha vivia na palavra do Senhor porque eu ensinei ela dessa forma. Mas você não conhece o coração da pessoa. Você não conhece o sentimento, você não conhece o pensamento para você trabalhar, para você tentar ajudar, tentar consertar essa situação. Glória a Deus. E quando minha filha cresceu, ela pegou, foi, ia para a casa da mãe dela, ela pegou, foi e quis morar para a mãe dela. E eu mesmo, meu coração cortando, eu deixei. Porque a grama do vizinho era sempre melhor. Ela é mais bonita. Você vê de longe, ela parece ser verdinha, né? Ela parece que não tem cupim. Grama tem cupim, já viu grama tem cupim? Você vai no monte, né? Aquele show, aquela grama, que esse cupim monta na gente, você não monta na gente. Parece que ela não tem cupim, parece que ela não tem formiga, parece que ela não pinica. E foi. Mas tem um ditado no canto que fala assim, que quando a gente passa por situação, fala assim, eu comi o pão, o capeta amassou com rabo. Comi o pão, o capeta amassou com rabo. Sofreu. Sofreu, viu que a grama do vizinho não era tão verde assim. Só que tão fechada que nem para ligar e falar, seu pai, me ajuda, eu estou passando por isso. Não. Sofreu tudo. E Deus, Deus foi ensinando que as coisas não eram daquele jeito. Você está entendendo? E o Senhor um dia usou uma pessoa que falou comigo, eu vou aproximar os seus filhos de você. No tempo certo, eu vou te aproximar os seus filhos de você. Então, eu não corri atrás da minha filha. Eu não corro atrás do meu filho. Já deixei meu filho quietinho lá, mas o joelho está dobrado das orelhas. E agora, eu e minha filha, depois que ela casou, a gente tem um relacionamento melhor. Um dia Deus vai preparar para que, sem o marido perto, nós dois, sentar e conversar. Alinhar algumas coisas. Mas tudo é tempo do Senhor. Mas Deus, Ele mostrou para nós que as coisas não é do nosso jeito. E Deus também mostrou para ela que as coisas não é do jeito que ela pensava, não é do jeito que ela queria. Hoje, muita coisa não fala para ela mais. Eu oro a Deus, e o Espírito Santo de Deus vai lá e incomoda. É o próprio Deus que fala. Deus me mostra, eu passo para ela. Foi Deus que mandou eu passar. Deus só me mostrou, Deus está falando com ela. Você está entendendo? Eu sempre orando a Deus, né? Depois que foi embora de casa, mudou muita coisa, por causa que o ambiente é diferente. Mas aí, orando a Deus, um dia, está no culto, está louvando, o Senhor fala para mim, fala assim, pai, eu estava no culto louvando a Deus, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, você está louvando, tá? Mas e se eu voltar hoje? Como é que você fica? Oração. Muitas vezes nós falamos porque nós somos pai, a palavra não da gente falar, mas tem hora que é necessário que a gente cala, a gente só ora. É necessário que a gente tem hora que a gente tem que calar com o filho, tem que calar com o irmão, com a mãe, calar com eles, mas continuar orando. Houve um período que eu estava muito preocupado com a salvação dessa família. Se minha família fosse estuprador, assassino, prostituta, eu via mais fácil a salvação da minha família do que o jeito que minha família é. Porque as pessoas são pessoas boas, mas fica assim, pensa assim, mas nós somos bons, então assim, não estou fazendo nada de errado. Então ainda a gente vê uma situação mais difícil de se salvar, mas Deus falou comigo assim,
Preocupa não com a salvação da sua família, não. Vou salvar a sua família toda. Você só continua orando por ela. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só ora. Porque Deus trabalha. Deus moldou nós de uma maneira que o trem apertou tanto que parece que chegou no fosso, né? Que saiu a carne todo, saiu o líquido todo. De tanto que Deus apertou nós. E é só dessa maneira, meus irmãos, que a gente muda o reino do céu. Então a gente não pode preocupar com a situação que os nossos trazem. É preocupar com a obra do Senhor e ele não cansar em oração por cada um. Então hoje foi um dia muito alegre para mim, sabe? Porque eu estava ali almoçando com o meu genro. O meu genro não foi de Deus para a vida dela. Eu falo isso mesmo. Quando ela foi casar, eu falei para ela assim: olha, não é de Deus para a sua vida. É uma pessoa boa, mas não é de Deus para a sua vida. Deus tem outra pessoa para a sua vida. Eu sempre fui contra o casamento dela, até o dia que ela casou. Só que o dia que ela tomou a atitude de casar, com a escolha dela, eu sou um servo do Senhor. Eu não vou orar contra para separar, porque não existe segundo casamento. Então eu oro para Deus abençoar o casamento dela, não deixar Satanás trabalhar. Hoje eu falei com eles: olha, sabe por que casamento acaba? Eles falaram assim: não sei não, pai. Eu falei: porque está bem. O casamento acaba porque está bem. Porque quando está bem, não se ora, não se jejua, não faz um propósito para o casamento. Vai deixando as coisas correr solta. Quando o trem aperta, aí tem papo de chorar. Quer fazer jejum, quer fazer oração, mas às vezes está com o coração tão duro que já não abre mais para Deus entrar. Porque Deus, meus irmãos, não trabalha no coração. Tem muitas pessoas, que eu conheço, que estavam orando para a esposa voltar, e foi orando, Deus foi deixando orar. Quando chegou num momento, Deus virou para a pessoa e falou assim: olha, não ora mais, porque não vai abrir o coração para eu trabalhar. Então não ora mais, não pode falar o seu pensamento, não tem como. A pessoa não abre o coração para você. Se Deus falar assim: não, eu vou trazer de volta, porque Deus sabe que o coração está duro naquele momento, mas eu trabalhar ele vai quebrar o coração e vai mudar. Deus faz mudar. Deus cria situações para mudar. Mas quando Deus fala assim: para, pode assistir. Essa causa já não tem recurso mais. Se Deus falou: para, pode parar. Pede não, mas Deus falou assim: continua que ele vai dar a vitória. Amém? Então assim, hoje eu quero compartilhar com os irmãos que é um dia de alegria, é um dia de felicidade. Hoje foi um dia de felicidade. Que a minha vida estava comigo. Então, assim, nesse momento a gente tem que exaltar o nome de Deus, que é mais uma vez a promessa de Deus se cumprir. Deus fala: vou abençoar você de você. E Deus está cumprindo a promessa dele. Amém? Vamos adorar o Senhor, meus irmãos. Santo é o nome do Senhor. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim. Por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor.
cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo nome do Senhor. Deus é muito Santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, é hora da palavra, é a melhor hora, né? A nossa vida é a maior revelação da palavra do Senhor, amém? Meditando a palavra de Atos dos Apóstolos, amém? Capítulo 12, a partir do versículo 9, amém? Para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh Deus de glória, Deus de maravilha, santo é o nome do Senhor, oh glória. Glória a Deus, amém? Vamos achar? A palavra do Senhor vai dizer assim: E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, e de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhes: Estás fora de ti. Mas ela afirmava: Assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. E acendendo, glória a Deus, amigo. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirará da prisão. E disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve tão pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes
o procurou e não achou, feita a inquisição aos guardas, mandou-os justificar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, Deus tremendo, Deus Santo, Deus de maravilha. Pai, nessa noite de hoje, meu Pai, eu me ponho diante do Senhor como um barco, porque eu não sou nada, Deus, no nome de Jesus. Mas que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade essa noite de hoje, meu Pai, para me usar minha boca, Deus, para falar, meu Pai, para a tua igreja, para o teu povo, Pai. Aquilo, Pai, que é da tua vontade, aquilo que é do teu querer. Que a palavra do Senhor, Pai, venha trazer conforto e refrigério para a nossa alma, que venha nos direcionar e nos guiar, segundo a tua vontade, Deus, segundo o teu querer, meu Pai, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja que crê pode exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Sempre a nossa Senhor, para Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Herodes vai prender a Pedro. Mas quando Pedro vai se apresentar, o anjo do Senhor vem e tira Pedro da prisão. Mas não começa por aí, porque não foi aí que Herodes se levantou contra a igreja do povo de Deus. Mas quando João Batista vai chegar para Herodes e vai dizer para Herodes: olha, não te é lícito pegar a esposa do seu irmão. E ali Herodes se irrita contra João Batista e manda prender João Batista. Mas ainda Herodes tinha um temor de João, porque sabia que ele era o profeta de Deus, sabia que ele era o servo do Senhor. Mas a esposa de Herodes, Herodias, não tinha temor nenhum por João Batista. Queria uma oportunidade para poder matar João Batista, porque ela odiava aquele que pregava a verdade, aquele que expunha o pecado, o caráter errado dela e o caráter errado também de Herodes. Mais errado o caráter dela, porque quando João vai dizer para Herodes que não era lícito ele pegar a esposa dele, porque dentro da lei ela conhecia a lei. E ela, porque ela não podia, ele não podia pegar ela como esposa. Filipe morre, mas a lei vai dizer que quando a mulher não tem o filho e o homem morre, o irmão mais velho tem que casar com aquela mulher e tem que dar descendência para aquele homem, porque não teve descendência, não teve filho com ela. Mas Herodias já tinha uma filha com Herodes, então não era lícito ele casar com ela, mas ele pega ela como esposa. E ela, sabendo, sendo ainda mais mau caráter do que ele, concordou casar com ele. E casou com ele e ainda achou ruim que João Batista falou isso para ele, que não era lícito ele casar com ela. Expondo o pecado dele. Hoje, meus irmãos, quantos meus irmãos que têm poder, que junta mais a esposa e quer viver no pecado, quer viver no errado e quer matar profeta? Hoje nas igrejas que não se quer ouvir a verdade, se junta esposa, em cima do altar, na façade, crente que está fazendo a obra de Deus, quer matar o profeta porque fala a verdade. Mas a hora de Deus vai dizer assim, que os loucos não erraram o caminho. Aquele que prega a verdade, ele é louco diante do mundo, porque o mundo, as coisas de Deus, para o mundo é loucura, mas também as coisas do mundo é loucura para Deus. Mas João Batista, ele era louco, por isso ele não errou o caminho. Mas vai dizer assim, irmão, mas João Batista, ele morreu, meu irmão. Ele pregou a verdade, mas ele morreu. Mas tudo tem a permissão de Deus. João Batista, ele não veio falando em línguas. João Batista não veio curando. Ele veio anunciando o caminho do Senhor, pregando a verdade e batizando com arrependimento e falando. Depois de me ver aquele, eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo com fogo. Eu não sou digno de amarrar as sandálias do pé dele. João morre, porque Herodias instrui a filha dela para poder pedir a cadeia de João Batista. Mas o Todo-Poderoso vai dizer assim: entre nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. O próprio Senhor Jesus vai dizer: entre nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Mas só que Herodes vai pegar Tiago e vai matar
Tiago. Porque não gostava daqueles que pregavam a verdade, pregavam a palavra do Senhor. E quando Jesus morre, o nome de Jesus começa a crescer ainda muito mais. Glória a Deus. E aí ele incomodou a Herodes. E ele manda matar Tiago. Mas só que Deus permite matar Tiago. Fala assim, não, mas por que Deus permite matar Tiago? Da mesma maneira que Deus permitiu que morresse Estevão. Mas ele vai dizer assim, que alguns que estão aqui, antes de morrer, verá o céu aberto e o Filho de Deus no trono da sua glória. Não é verdade? Estevão, cheio de Espírito Santo, na hora de ser apedrejado, viu o Senhor Jesus na glória, sentado do lado do Pai. E Deus vai permitir a morte de Estevão, sabe por quê? Tem uma missionária que ela prega, ela fala dessa forma. Vaso demais junto, começa a bater, começa a tencar, começa a vazar azeite, não é verdade? E ali, os apóstolos, todo mundo reunido, aquele monte de gente que se rendeu a Jesus, a maioria cheia do Espírito Santo de Deus, e já tinha descido, o dia de Pentecostes já tinha descido o Espírito Santo de Deus. Todo mundo em Jerusalém. Deus olha para baixo e fala assim: isso não está certo. O que esse povo está fazendo aí? Deus permite a morte de Estevão para se começar uma perseguição. E ali os apóstolos, os discípulos, começa todo mundo a dispersar. Cada um começa a fugir para a cidade, mas só uma coisa, eles não fogem e escondem. Eles fogem e começam a anunciar a palavra do reino de Deus. Porque o propósito de Deus é esse, é que o reino crescesse. E o reino não vai crescer dentro de Jerusalém. E o Senhor chama a igreja dele para crescer, para sair dispersando, para sair pregando a palavra em todo lugar que tem oportunidade. O Senhor Jesus vai dizer assim: todo mundo prega o evangelho a toda criatura, aquele que for batizado será salvo. Hoje nós não precisamos sair por todo mundo, porque está cheio de missionários no mundo inteiro pregando a palavra de Deus. Mas só quem está recolhendo a sua casa, você pode dar um testemunho bom, você dá uma palavra de Deus. Dentro do supermercado, hoje, dentro do banco, qualquer lugar que você está, você anuncia o nome do Senhor. E às vezes pode sair pelas ruas pregando a palavra de Deus. Porque tem almas que não vão ganhar para Jesus, é você que vai ter que ganhar. Está na sua mão, posso pregar um monte de vezes, pode vir outro pregar que está na sua mão. E o Senhor confia na igreja para poder pregar todas as vezes nos últimos. Glória a Deus! E o nome do Senhor, eles viram Estevão cheio do Espírito Santo de Deus. E Herodes, agradando o judeu, quando mata a Tiago, o que ele faz? Também manda pegar Pedro. E vai mandar prender Pedro. Mas porque era Páscoa, tinha festa em Jerusalém, não queria morte em Jerusalém. Mas só que ele vai guardar Pedro. E pega Pedro, algema Pedro, do lado de dois soldados. E se Pedro se mexesse para fugir, o soldado acordava e segurava Pedro. Trancado naquela prisão. Mas a palavra de Deus vai dizer que a igreja está orando. E quando a igreja ora, Deus ouve. E quando Deus ouve, tem resultado, tem providência de Deus. Glória a Deus! Tem providência de Deus. Enquanto a igreja está orando, o Senhor está lá no céu, olhando para o povo orando, clamando. Quando chega no momento certo, o Senhor entra com providência. Amém. E Deus envia o anjo dele dentro daquele casa. E a palavra de Deus vai dizer que o cara acertou se restabeleceu. Glória a Deus! Mas sabe o que é interessante? Com toda aquela glória, com todo aquele brilho, ninguém acorda. Na verdade, ninguém acorda. É necessário que o anjo toque em Pedro. Aleluia! E diz para Pedro: Pedro, sim, gente. O anjo vai dizer para ele, dá ordem para ele, se prepara. E vai dizer para ele: calça sua sandália. Vai dizer para ele: coloca sua túnica e me segue. Aleluia! Não é verdade? Aleluia! E Deus vai agir daquela maneira dentro do cárcere. Glória! A glória resplandece, mas ninguém acorda. Ninguém acorda daquela maneira que Deus está trabalhando nisso.
Mas hoje, quantos estão cegos, meus irmãos, que Deus está ouvindo dentro da igreja e não consegue ver a glória de Deus? Porque está disperso. Porque já está no demais. Está dentro do tempo do comodismo. Às vezes, muitas vezes, porque não tem um lugar melhor para ir. Para estivesse estar indo. Mas Deus tem maneira de trabalhar. Mas Deus vai salvar Pedro. E aquele que está atento dentro da igreja, Deus vai salvar. Aquele que está atento dentro do tempo vai salvar. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. E Deus vai salvar. Mas aí, Pedro está dentro daquela prisão, aprisionado. Pergunta assim, meu irmão, mas Deus deixou preso ser preso? Mas Deus permitiu, né? Quantas vezes, meus irmãos, que a gente se sente preso, não é verdade? A gente tenta uma coisa, dá errado. Tenta outra coisa, dá errado. E aí você chega num ponto, você fala assim, agora eu vou parar. Porque é como se eu estivesse preso, não consigo ir para lugar nenhum. Mas às vezes Deus permite você ficar preso. Às vezes Deus permite você ficar preso. Sabe por quê? Para não se complicar mais. Para aprender a esperar o tempo de Deus as coisas acontecerem. E Deus deixa Pedro preso até depois da Páscoa. E quando ia se apresentar para agradar os judeus, para agradar os anciãos, Deus fala assim, não, agora não. Agora eu tiro você. E Deus fez algo tão sobrenatural que Pedro, ele não sabia o que estava acontecendo. Eu achava que o João estava vivendo tudo aquilo acontecendo, mas ele estava achando que estava tendo uma visão. Porque estava acontecendo o sobrenatural ali. Meus irmãos, Deus permite que vá à prisão. Porque Deus quer fazer o sobrenatural. Glória a Deus. Ele quer fazer, ele vai fazer o sobrenatural na minha vida, fazer o sobrenatural na sua vida. É tempo de nós viver o sobrenatural de Deus. Porque nós estamos vivendo o fim. Deus, nos últimos dias, meus irmãos, vai fazer o sobrenatural acontecer para que as pessoas vejam a glória dele. Para o nome dele ser engrandecido, para o nome dele ser exaltado. E o anjo vai falar para você, para Pedro, Pedro, prepare-te, calça a sua sandália, coloca a sua capa e vem comigo. E ele sai. Sabe por quê, meus irmãos? O anjo vai falar isso com Pedro. O anjo vai virar para Pedro e falar para Pedro assim, Pedro, vamos embora rápido, Pedro. E Pedro vai sair catando o capa, colocando chinelo na mão, sem correndo não. Da mesma forma vai ser você. Da mesma forma vai ser eu. Você vai sair dessa luta, dessa prova, dessa prisão rápido. Você não vai sair da mesma maneira que entrou. Ou vai sair pior, não. Você vai sair na glória do Senhor. O que Deus te prometeu, nunca, meus irmãos, vai cair por terra. Vai se cumprir. Todo aquele que permanece fiel, as coisas cumprem na vida do homem e da mulher do Senhor. Eu e você vamos sair honrados da luta e da prova. Não é de qualquer maneira, não, meus irmãos. Aí tem coisa, meus irmãos, que a gente nem pede a Deus. Nem pede a Deus, tem coisa que nós nem pedimos a Deus. Mas sabe o que vai te Deus? Ah, e até melhor, sabe por quê? Por causa da glória dele. Por causa do nome dele. Josué, ele vai pelejar contra Ai, um povo pequeno. E Josué manda uma tropa pequena para aquele lugar. E sabe o que acontece? Os filhos de Israel, alguns é mortos, outros saem feridos e saem envergonhados de lá. Josué vai para o pó, vai orar a Deus, jogar a terra na cabeça e falar, Senhor, como é que vai ficar o nome do Senhor? Nós jogamos tanta cidade por terra, o Senhor nos deu a vitória para tanta cidade maior. Como que fica essa cidade? Vai ficar o nome do Senhor, nós saímos envergonhados, fugir dessa cidade. Alguns mortos, outros feridos, e o povo desanimado. E Deus vai virar para Josué. Calma, Josué. Se preocupa, não. Tem um anátema no meio seu, tira o anátema, depois você sobe. Mas Josué vai falar. Como é que vai ficar o nome do Senhor? Porque ele sabe que o Senhor importa com o nome dele.
Deus não deixa a mão dele ser envergonhado. Glória a Deus. Eu tinha um bom irmão, G5. Eu comprei novo lá. E passou-se os anos, eu aceitei Jesus. E passou-se mais um tempo, eu fui levar uma irmã para poder pregar num determinado lugar. E a gente conversando, e o assunto desse cara entrou assim, sem mais seguido nessa conversa. E aí, a meu avô foi lá levar em determinado lugar, ela pregou. Depois, passou-se um tempo, ela levou em outro lugar para poder pregar. E naquele lugar, teve o culto, terminou o culto, ela orou para todo mundo. Eu senti no coração, eu pedi coração por ela. Para ela orar por mim, ela orou. E virou para mim e falou assim: irmão, olha, Deus manda falar com o senhor. Esse carro que o senhor gosta muito, o senhor já pode abrir mão dele. Porque Deus vai te dar um outro muito melhor. Sabe por quê? O senhor não pede nada disso, meu Deus. O senhor não pode nada dessas coisas. Mas a sua família tem que ver a glória de Deus na sua vida. Eles têm que ver que você tem Deus na sua vida. E Deus tirou aquele cara. Só que Deus tirou. Porque a promessa é dele. E a promessa dele se cumpriu na vida. A gente tirou. Ele tirou. Então, ele vai trazer um outro culto melhor. Não precisa, meus irmãos, se preocupar com nada. O Senhor está no controle de tudo. Tudo tem seu tempo na presença de Deus. Olinda é isso, meu irmão. Tudo tem seu tempo na presença de Deus. Deus é perfeito em todo tempo. Deus é perfeito em todo tempo. Às vezes nós estamos numa luta, numa aprovação. A gente está praticamente aprisionado. A gente vai e começa a desanimar. Começa a pensar: Senhor, mas eu sou servo do Senhor. Eu sirvo o Senhor. Por que nessa situação? Meus irmãos, mas se a gente for analisar lá no fundinho de nós, não é verdade? Nós sabemos que tem coisa que Deus ainda quer mudar em nós. Não é verdade? Nós sabemos. E mais ainda é o Senhor que conhece nós. Aquilo que nós vamos fazer, meus irmãos, o Senhor já sabe o que nós vamos fazer e já sabe o que vai acontecer. Já sabe a consequência daquilo que vai acontecer. Muitas vezes o Senhor é por freio em nós. E por freio em nós, sabe por quê, meus irmãos? É para o nosso bem. É para o nosso bem. A palavra do Senhor vai dizer assim, que as bênçãos do Senhor não acrescentam dor. Eu vejo muitos meus irmãos falar assim: Deus me deu essa esposa, Deus me deu esse carro, Deus me deu isso. Meus irmãos, é só dor de cabeça aquilo. A mulher é dor de cabeça, o carro vive quebrando. Pera, mas aonde que está Deus nisso aí? Não é verdade? Deus, ele te dá o de melhor. Ele te dá o de melhor. Ainda que você não peça, mas por você ser fiel, ele te dá o de melhor. Porque é o nome dele que está em jogo. Não é verdade? Nós não temos que ter sabedoria de te falar. Uma experiência. Nós temos sabedoria de falar que se Deus fez aquilo na nossa vida. Porque se Deus não fez, nós estamos mentindo. Nós temos que falar aquilo que nós vivemos, aquilo que Deus fez na nossa vida. Porque essa é a verdade. E se eu falar assim: Deus me deu essa mulher, que é uma dor de cabeça, todo mundo vai ter dor de cabeça, não foi de Deus. Isso só te cria problema, não é de Deus. Só te dá prejuízo aquilo que você tem e fala assim: não é de Deus. Porque Deus vai te dar aquilo que é perfeito. Com o tempo, com algo material vai dar problema. Mas o Senhor vai trocar para você, porque é uma necessidade sua. Mas uma mulher que Deus te deu, meu amigo, ela vai comer, né, pão com salsicha. Eu gosto de salsicha, né? A pessoa gosta de criticar o pão com salsicha, macarrão com salsicha, não é verdade? Mas ela passa dando glória para você. Não é verdade? A mulher que Deus te dá, ela vai comer ovo com você. Tem um ovo, você como cavaleiro, vai deixar o ovo para ela, né? Ela vai dividir metade com você. Vai dividir metade com você. Algo interessante, que por 7 vezes o Senhor mostrou de Deus. 6 ele mostrou de costa. 1 ele me mostrou de frente. E todas as vezes que o Senhor me mostrava,
ela, ele mostrava a qualidade dela. Aleluia. Toda vez que Deus mostrava, ele mostrava a qualidade. Primeira vez que ele mostrou a impureza. A segunda vez, vou falar pela ordem, vou falar as vezes que ele mostrou. Outra vez que o Senhor mostrou, Deus mostrou que nós vamos dividir tudo, que nós vamos julgar igual. Outra vez que o Senhor mostrou, Deus mostrou que a lei intercede até que ela intercede por mim, o Senhor mostrou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas só, meus irmãos, nós somos carne. Por várias vezes eu pensei e falei assim, não, Senhor, vou preparar minha cabeça mesmo, eu demoro demais. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda te encoraja. Ele ainda vai falar assim, usa uma pessoa para falar assim, desiste de falar assim, ela é muito grande. Porque ela deve ser acrescentador. Quando eu vejo Deus falar isso comigo, quando eu vejo Deus me encorajar, eu lembro quando Deus falava com Abraão. Deus vira para Abraão e fala algo impossível para Abraão. Deus vai dizer para Abraão, assim, Abraão, eu vou te dar um filho. Vou fazer de ti uma grande nação. Abraão creu. Mas só que o tempo foi longo, na verdade. Sara, velha, avançada de idade, estéril, não foi Deus que foi chamada de verdade, era estéril mesmo. Abraão, avançado de idade, na verdade. E a Sara vai dizer, pega a minha escrava e cumpra a promessa de Deus. Porque Abraão queria, mas ela não queria mais a promessa, mas Abraão queria. Mas o Senhor vai encorajar, por várias maneiras, de várias maneiras, Deus vai encorajar Abraão para não desistir do milagre dele, da promessa dele. Deus vai dizer para Abraão, sabe a sua tenda, Abraão? Olha para o céu, Abraão. Abraão olha para o céu. E Deus fala assim, como as estrelas do céu, Abraão? Eu creio que Abraão olha para aquele céu de antigamente, porque o céu de antigamente, meus irmãos, não é o céu de hoje. Eu sempre fui criado na cidade, sempre teve luz, eu via muita estrela, na verdade. Hoje ainda se vê menos estrela do que a gente vê antigamente. Mas um dia eu fui na roça, não tem luz na roça, você vê aquelas microestrelas. Aleluia. Não é verdade? Então, naquele tempo que não tinha luz, que as mínimas estrelas apareciam, Abraão olha para aquele céu assim, ele ficou, fala, Senhor, tem como contar isso não? Aí Deus fala assim vai ser só descendência. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus vai para Abraão conta a lei do mar. Abraão fala assim, não dá para contar esse negócio não. É impossível acontecer. Grão tão pequeno que nem é grão praticamente. Como é que eu vou contar uma mão, como é que eu vou contar ele esse mar todo? Uma mão já não consigo. E Deus fala, encorajando Abraão. Para não desistir da promessa dele. Aí sabe o que acontece? Deus fala assim com ele, assim vai ser sua descendência. A sua promessa está de pé, Abraão. Você está passando por muita luta, por muita provação, não é verdade? Você está tendo que andar daqui para ali. Te prometi uma terra que você não vai herdar, é sua descendência que vai herdar. Mas Deus encoraja Abraão e Abraão continua crendo na promessa. E a promessa se cumpriu na vida de Abraão. Ele teve filho, o filho dele teve filhos. A descendência de Abraão foi escravizada por 400 anos no Egito. Mas o Senhor deu aquela terra que Deus prometeu para Abraão. Glória a Deus. Toda vez que você ouve uma pregação, toda vez que alguém te fala na rua que Deus vai cumprir a promessa em sua vida, é o Senhor te encorajando, como encorajou Abraão. Glória a Deus. Aleluia. E a promessa do Senhor, ela vai se cumprir na sua vida, meus irmãos. Vai se cumprir na minha vida. Queira, meus irmãos, Satanás, ou não queira, ela vai se cumprir. Mas a igreja de Deus tem que orar. A igreja de Deus tem que orar para o milagre acontecer na sua
A igreja tem que orar pelos outros para o milagre também acontecer na sua vida. Sabe por causa de quê? Quando Deus te incomoda pela madrugada para orar, tem alguém para morrer. Tem alguém que serve ele que está para morrer espiritualmente. Tem alguém que não serve que está para morrer fisicamente. E nós temos que clamar ao Senhor pela aquela vida, pela aquela alma. Quantas vezes, meus irmãos, Deus já levantou pessoas para estar orando e o próprio Senhor falava assim, entre oração e geral, servindo a Deus a lugar, fazendo a para o Senhor, Deus vai falar, levanta, ora pelo geral, porque chega tempo, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que olhar uns pelos outros. Nós, meus irmãos, oramos tanto, nós temos reserva de oração, porque eu já vivi de reserva de oração. Já teve época da minha vida que eu não conseguia nem orar, nem abrir a boca para orar. Mas Deus me sustentou como se eu estivesse orando fervorosamente hoje. Em tempo bom, meus irmãos, a gente não descansa. Em tempo bom, a gente ora. Em tempo de guerra, nós oramos da maneira que nós estamos conseguindo orar. Se é com fervor, nós oramos com fervor muito. Se é mais devagarzinho, nós oramos mais devagarzinho. Se é um pouquinho, nós oramos um pouquinho. Mas tem reserva com o Senhor. A gente tem que fazer reserva com Deus. Porque ela, nos dias difíceis, é que vai valer na minha vida, é que vai valer na sua vida. É as reservas que nós temos diante de Deus. Orar, meus irmãos. Eu lembro uma situação igual muita gente, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer sim, que nós temos que ficar no chamado, agora nós somos chamados. Porque o Senhor nos capacitou nesse chamado. E eu lembro, eu sei o tanto que um pastor sofre. A igreja do Senhor toda sofre. Mas a luta de um pastor, ela parece que ela é mais prolongada. Ela parece que é mais pesada. E a gente, mesmo sabendo que a gente vai sofrer, a gente não sai fora daquilo que Deus coloca no nosso coração. E teve um dia eu estava no culto, o pastor deu uma revelação para um irmão que se não voltasse aquela noite, ele ia morrer. E eu não tinha intimidade com essa pessoa, mas ele já trabalhou comigo, já me criou problema. 2 dias só eu dispensei ele. Mas aquilo, quando eu cheguei em casa, meu coração entristeceu. E orando, eu senti que meu coração paga o preço pela vida dele. Para a honra e glória do Senhor, não vou contar não, mas é para a honra e glória de Deus. E o Senhor, e eu ainda não propósito de lembrar essa família aqui. Na mesma noite, Deus vai e já me avisa. Deus não deixa nós ficar dispersos. A gente fica disperso, a gente quiser. Mas Ele não deixa. A gente tem que enganar bem confundido e a mercê de Satanás. E aquela mesma noite, Deus me deu uma visão que eu estava numa casa abandonada. E eu abria um armário. E quando eu abri aquele armário que era no guarda-roupa, vinha aquela legião surgindo. E eu corri para fora. Quando eu olho para aquele campo assim, ó, vinha aquela ventania, aquela nuvem preta, escura para cima de mim. E eu corri para baixo da casa. E aí meu sonho acabou. Deus me mostrando, olha, você não mexeu com coisa pequena. Está na hora da casa. E orando pela vida daquele tijolo, pela vida daquele rapaz, e orando para me manter de pé. E foi uma luta que durou dias. E em meu propósito, Deus deu a vitória de ficar vivo até hoje. E para onde a glória de Deus está vivo, e para onde a glória de Deus vai alcançar a salvação em nome de Jesus. E eu passei por uma luta vários dias. E quando chegou uma hora, Deus usou para falar comigo assim, olha, tem uma pessoa que está passando por uma luta muito grande. Mas só que a vitória já é sua. E passou poucos dias, Deus me deu a vitória. As coisas se acalmaram. Se acalmaram. Por causa de quê? É o chamado meu, é o chamado seu. É interceder pelas vidas e interceder pelas almas. Porque assim é que Deus
Daí, não adianta. Você pode passar pela luta e pela prova e por um curto período falar assim, não vou pegar essas guerras mais. Mas quando você vê uma alma morrendo, a primeira coisa que vai fazer é comprar a briga pelaquela alma. Porque Deus não já, você já foi chamado dessa maneira. É por isso que cada um, meus irmãos, fica no seu chamado, que ficando no seu chamado, o seu galardão vai ser grande. Não existe galardão grande para pastor, galardão pequeno para missionário, para levita, para evangelista. Não existe galardão. O galardão é exatamente a sua obra, a sua sinceridade com Deus. Porque muitos dos irmãos vão fazer a obra naquele grande dia, não vai ter galardão. Vão alcançar a salvação, mas não vai ter galardão. Porque a obra não foi para glorificar o nome de Deus, foi para exaltar o nome daquela pessoa. E a glória é dele. Amém? E assim, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo essa palavra. Amém? Para fortalecer minha alma e a alma dos irmãos. E crer naquilo que o Senhor te. Você não vai ficar envergonhado na sua luta. Você não vai ficar envergonhado na sua prova. Deus vai te dar vitória. E a coisa grande não é coisa pequena. Sabe por quê, meus irmãos? Ainda que você não é ambicioso, ainda que eu não sou ambicioso, não sou ganancioso, o nome de Deus se glorificar. Amém? E Paulo não se agradece para está passando a palavra para o pastor Júlio. Amém? Deus poderoso, Deus tremendo, Deus santo. Nós te agradecemos, meu Pai, por essa noite de hoje. Em nome de Jesus, a honra, Pai, da tua presença. Porque estamos aqui, meu Pai, porque o Senhor Deus nos deu força, Pai, para estar aqui, Pai. Eu creio, Pai, nesse culto maravilhoso, Pai, nós sentimos a tua presença, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor está feliz, Pai, com cada servo e serva do Senhor, Deus, que está neste lugar. Pai, de encontro, Pai, aqueles que estão para morrer, Pai, e traz vida, meu Pai, para essas almas. Acrescenta diante de vida, porque eles se arrependem dos pecados, entregarem nas tuas mãos o coração nosso. Vai de encontro, Pai, serva do Senhor. Que dá sem força para orar, para jejuar, para buscar a presença do Senhor. Que o Senhor vai trazer um som de renovo, Pai, sobre a vida, Senhor, de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque nós cremos que o melhor Deus ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Palmas que exaltam o nome do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Palavra abençoada, né? Os anjos do Senhor nos guiando o tempo todo, né? Aí a mensagem de Deus enviando anjos, né, para trazer ânimo, né, para os apóstolos. Da mesma forma, ele fez uma promessa para nós no Salmo 91, que enviaria anjos para dar ordem aos respeitos em todos os nossos caminhos. Meus irmãos, grande é a fúria do inimigo, mas Deus sempre tem dado escape. Não sei o que tem acontecido com você, na tua casa, na família, mas você pode ter certeza que tudo vai contribuir para aqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos fazer um minuto de oração para encerrar o culto em nome de Jesus, que até aqui nos ajudou. Eu creio que Ele vai nos ajudar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de graça, de poder, de misericórdia. Meu Deus, eu apresento este culto que foi, meu Pai, oferecido ao Senhor nessa noite, Pai. E tudo foi para a honra e glória do Teu nome, a oração, a abertura de culto, as oportunidades, louvores, a ministração da Tua palavra. Meu Deus, toma cada servo e serva do Senhor nessa noite, cada criança, cada vida que se encontra, Pai. Renova a fé do Teu povo, quebra as maldições hereditárias de família. Meu Pai, vai quebrando toda a cilada do inimigo, Senhor. Trabalha, meu Pai, neste coração que está aflito, angustiado. Meu Pai, vai esquadrinhando agora essa mente, meu Pai, deste homem, dessa mulher. Meu Deus, porque a Tua palavra diz em 1 Coríntios 2,16 que aquele que conheceu o Senhor vai instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Meu Pai, que nessa noite vai culto de libertação, mas nós sabemos que a libertação ela vem de ouvir e guardar a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada palavra
palavra, meu Pai, cada louvor, meu Pai, que este homem, essa mulher ouviu nessa noite, e entra, meu Pai, nessa mente, entra neste coração, e começa a fazer agora, meu Deus, um rebuliço, meu Pai, como um dia de Pentecoste, a tua palavra diz que estava todos reunidos em um só lugar, no seu nome, e a glória do Senhor se manifestou. Então começa agora, Pai, começa a movimentar as águas, movimenta as águas a favor da igreja, movimenta as águas, Senhor, a favor do teu povo, porque a palavra, meu Pai, ela não volta vazia. Então começa a tocar agora, meu Deus, toca na mente agora, em nome de Jesus, Pai. Este homem, Pai, ele saiu de casa com um destino, mas a tua palavra diz, Pai, que ele cala muito, assim canta, que muitos são os caminhos do justo, do coração do homem. Ele pode, vai fazer planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Este homem decidiu levar a condição da tua casa com destino, mas eu sabia, Pai, que hoje estaria aqui. Então, meu Pai, fala com ele, Senhor. Como o Senhor falou nos louvores, Pai, como o Senhor falava no louvor, Pai, que não perdeu o controle, e você tem o controle de tudo, meu Deus. Eu sei que você não perdeu o controle, Pai, porque a promessa está de pé. Às vezes fica debatendo, meu Pai, com a si mesmo, Pai, a tua mente falando, meu Deus, quantas promessas você tem feito, vem usado tantas pessoas dizendo, meu Deus, por que está acontecendo tudo isso? Pai, nessa noite, eu peço ao Senhor agora, toca nessa pessoa, toca no alto da cabeça até a planta dos pés, repreende a dissertação do inimigo, repreende todo ladrão de palavra, tudo aquilo vai ter que tentar desconcentrar essa pessoa, de não ouvir as promessas do Senhor. Pai, esse homem, Pai, que ele conhece o Senhor, já teve tanta intimidade com o Senhor, e fica assim, meu Deus, eu quero sentir novamente um renovo. Pai, eu quero te servir, Pai, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes nem ele entende, Pai, por quê, Senhor. Pai, começa com o teu Espírito a entrar sobre a vida dele agora. Entra com o teu Espírito, Pai, teu Espírito faz aquilo que é necessário. Venha, Espírito Santo. Pai, como Ezequiel profetizou o Espírito do Senhor sobre aquele povo, eu profetizo o Espírito sobre essa igreja, o teu Espírito Santo de Deus que começa, meu Pai, a moldar o homem, a mulher, que começa a convencer a cada um, Pai, daquilo que lá no Senhor. Meu Deus, eu não sei o que está impedindo este homem de te buscar mais. O que está impedindo este homem, meu Pai, de fazer a tua obra. Mas que todo impedimento agora, eu dou uma ordem pelo sangue de Jesus, vai sair agora. Tira do caminho dele para os laços, as falsas amizades, os friamentos espirituais. Meu Deus, porque a tua palavra diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém à mesa dos escarnecedores, mas antes, medita na lei do Senhor de dia e de noite, e tudo que fizer, amém, declara, servo, eu falo contigo, volta ao primeiro amor, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e estarei contigo, olha como eu falo contigo nessa noite, na madrugada, quando tu perdeu sobre isso, sim, meu Deus, até quando eu vou viver nessa situação, até quando muitos vão olhar e dizer para mim assim, está no meio do mundo, até quando o meu pai vai chegar em lugares, eu sou servo, eu não aceito essa situação, eu disse, quer se tornar gloricida, então pega a tua cruz, e siga-me, tu não tem vontade de servir, eu disse, eu te conheço, e disse, tu também já teve intimidade comigo e quer voltar, hoje eu te chamo, e disse, eu vou tocar em você agora, pra você sentir que eu que falo contigo, 1, 2, 3, toca, toca agora, toca, começa a tocar no ombro da cabeça
Senhor falou assim: eu quero sentir novamente um renovo. Eu quero sentir aquele primeiro amor, aquele arrepio que eu senti. Naqueles primeiros meses, quando eu batizei, meu Deus, toca agora. Toca na planta dos pés, até o alto da cabeça. Começa a lavar esse homem com todo sangue agora, Pai. Lava cada veia do corpo, cada órgão. E onde te deu o Espírito, me impedimento agora. É no nome de Jesus, saia. E entra com a tua graça agora. Com a mesma virtude que tocou naquela mulher com frutos hemorrágicos. Começa a tocar agora. Arranca os impedimentos das barreiras. Arranca agora. Quebra agora os protocolos do diabo. Porque foi lançada a maldição no ministério. Onde você passou. O homem disse assim: ó, não ficou aqui, mas não vai ficar em lugar nenhum. E depois daquele dia você não conseguiu firmar em lugar nenhum. Vai para um lado, vai para o outro. E fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ele disse assim: ó, para de olhar para o homem, que o homem está te jogando para trás. Olha para a cruz, olha o que eu faço contigo. Eu te pego no colo, eu te sustento. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele espada para o fraco que eu sou forte. Declara, desce, ele disse: marcha, somente marcha. Não para, porque eu não te chamei com espírito de covardia, mas sim de ousadia. Onde eu te mandar irado, irás, onde eu te mandar falar, tu falarás. Mas se põe na posição de vaso, porque o vaso, ele é vaso de honra, não só dentro, mas também fora. Onde estiver, cai. Ele disse: hoje eu te mostro novamente, para você sentir que eu falo ainda contigo. Às vezes te disperso na madrugada, quando eu te disperso você não entende que é o Espírito te chamando para orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meus irmãos, Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Deus, quando Ele quer falar conosco, Ele muda nosso trajeto. Ele tira nós de um caminho e coloca de outro, porque a palavra dele diz lá no livro de João, capítulo 15, verso 16, que não somos nós que escolhemos estar aqui, mas Ele nos escolheu, para que nós vás e dê fruto. E tudo que pediste em meu nome, creio, Ele vai fazer. Só que nós temos que pedir com fé, meus irmãos, porque sem fé é possível agradar a Deus. E Ele disse: creres, verás a minha glória. Jesus deixou uma promessa para mim e para você no livro de João 14, 12: aquele que creres farás as obras que eu faço, e ainda maiores, porque eu estou indo com o meu Pai. Ele já foi. Ele deixou essa promessa para mim e para você. E para se cumprir, nós temos que cada dia mais, meus irmãos, nos posicionar. Posição de vaso. E um vaso, para ele ser moldado, para ele chegar nessa posição, ele passa por vários processos. Eu não sei qual é o processo que você tem passado, mas tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai contribuir para você fazer a obra de Deus. Somente a mensagem que eu tenho para a igreja, para mim, para todos nós nessa noite. Quando Moisés começa a clamar ao Senhor, ele diz: porque clamas a mim, Moisés, manda que o povo marche. Marchar não parar mesmo, a caminhada é difícil, Pai, mas você sabe que para nós que estamos na presença do Senhor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo é possível naquele que crê. Amém? Que Deus continue abençoando a vida do irmão Geraldo, que ministrou a mensagem, cada um que deu oportunidade, cada vida que se encontra. Deus, nós te agradecemos por este culto, por tudo que o Senhor nos proporcionou essa noite, Pai. Te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada lado. Eu coloco tudo nas mãos do Senhor e eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça e as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, nossa casa, trabalho, onde quer que cada um colocar a planta dos pés da igreja que crê diz. Glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanha em nome de Jesus.